E aí pessoal, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. E hoje eu quero ler com vocês aqui dois textos. E queremos falar um pouco sobre o espírito da besta, a besta que sobe da terra. Está lá em Apocalipse capítulo 13, vamos ler agora, capítulo 13, versículo 11. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, fala da besta que subiu do mar, que nós acreditamos ser o anticristo, né? O anticristo escatológico. E a partir do versículo 11 ela fala da besta que subiu da terra, que acreditamos ser o falso profeta. Essa segunda besta nós entendemos ser a falsificação do Espírito Santo, que o diabo ele sempre quis parecer com Deus, né? O diabo, o anticristo e o falso profeta, eles imitam a Deus, criando essa trindade satânica. Esse falso profeta, você vai ler em todo do versículo, capítulo 13, do versículo 11 até o 18, você vai ver que essa besta que sobe da terra, que acreditamos ser o falso profeta, ela parece fazer o bem, mas o propósito de seus milagres é enganar. Ela é conhecida também como, se você for ver o falso profeta em outros textos, como Apocalipse 16, 13, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, né, ela nos é apresentada lá como o falso profeta. Então diz assim, vamos ler o texto aqui, diz: Vi surgir da terra outra besta com 2 chifres, semelhantes de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas que falava como um dragão. Parece com um cordeiro, mas fala como um dragão. Essa besta é o espírito da trindade satânica, como eu já falei, e ela já está operando há muitos anos aqui nessa terra. Vamos agora ver o texto de 2 Pedro capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Amados, já é a segunda carta que vos escrevo, né? Nós sabemos que tem a primeira carta de Pedro e essa é a segunda. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Então, nesses 2 capítulos iniciais, Pedro está dizendo que está nos lembrando, né, das palavras que foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que lhes foi entregue aos apóstolos, ou seja, o Evangelho, né? Então, isso nos anima muito porque não tem nada novo, é sem novidade. Pedro está pregando o Evangelho que ouviu dos apóstolos, que ouviu de Cristo, né, e que foi também pregado aos antigos, aos profetas do Antigo Testamento. Então não tem nada novo. Os falsos profetas, os falsos mestres de hoje e de sempre, eles querem chamar a atenção com novidades. A gente pode ver aí nesses vídeos do YouTube. O YouTube é uma ferramenta poderosíssima para se pregar o Evangelho, mas também é usada pelos falsos mestres para pregar o engano, a mentira, a novidade satânica, movidos pelo espírito da besta que sobe da terra. Alguns deles até pessoas estudadas, pessoas que conhecem de hebraico, conhecem de grego, conhecem de crítica textual. Aí o que é que eles dizem? Muitos deles dizem que Moisés foi o maior maconheiro da Bíblia. Outros dizem que Eva fez sexo com a serpente e dessa união nasceu Caim. Outros dizem, né, de renome internacional, dizem que a morte sempre existiu no Jardim do Éden. A morte não entrou no mundo por meio de Adão, como a Bíblia diz, mas ele diz que sempre existiu. Outros negam o inferno, outros negam o céu. Existe também os que negam os dois, o céu e o inferno. Ou seja, são pessoas, você vê elas falando, são pessoas mansas, pessoas educadas, pessoas que parecem com cordeiro, mas falam como um dragão, porque vai contra a palavra de Deus.
É o espírito do anticristo, da besta que sobe da terra, que fala por meio desse povo. O Espírito Santo de Deus não está na vida deles, mas o espírito da besta que sobe da terra. O verdadeiro servo de Deus, que carrega o Espírito Santo, não anda chamando atenção para si com novidades. Não grava, cada vídeo que grava traz uma novidade. Oh, veja, Moisés foi o maior maconheiro da terra, da Bíblia, o maior maconheiro da Bíblia. Para chamar atenção, para ganhar views, para ganhar inscritos. O verdadeiro servo de Cristo não age dessa forma. Muito bem, no versículo 3 e 4, ele diz assim: sabei antes de tudo, vamos continuar com o texto, né? Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 3 e 4. Ele diz aí: temos que saber que nos últimos dias... Que últimos dias são esses? Os últimos dias vão da primeira vinda de Cristo até a sua volta, no dia final, no grande dia final. Você pode ler também sobre esse termo lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Hebreus 1, 2. 1 Pedro 1, 20. Né? Então ele diz que nós temos que saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões, duvidando do que a palavra de Deus diz. Sim, duvidando do que a palavra de Deus diz. Veja aí o versículo 4. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, eles estavam duvidando da vinda de Cristo. Porque desde antigamente, desde que nossos pais morreram, todas as coisas estão do mesmo jeito, permanecem como desde o princípio da criação. Entre esses falsos mestres estão os que, movidos pelo espírito da besta que sobe da terra, também negam a palavra de Deus nos dias de hoje, né? Não só dizendo tudo aquilo que eu já falei antes, mas dizendo que a Bíblia foi adulterada por Roma. Roma, que eles dizem lá, é a Igreja Católica Romana, adulterou a Bíblia. Veja que absurdo. Outros dizem que os originais não existem mais. Não, os originais da Bíblia não existem mais. Por isso nós não devemos dar crédito a ela. Aí eu pergunto, na época de Cristo também, não existiam mais os originais do Antigo Testamento. E ele não falou nada. O Antigo Testamento, os originais não existiam mais na época de Cristo. E Cristo citou os Antigos Testamentos. Cristo leu lá na sinagoga o livro de Isaías. E ele não disse lá: olha, esse livro aqui, os originais mesmo que saiu da mão dos autógrafos, não existe mais. Ele não falou nada disso. Aí esses idiotas hoje vêm com essas questões, certo? Negando. Eles também negam a autoridade do apóstolo Paulo. Diz que Paulo é o anticristo. Tem deles até que dizem que Paulo é o anticristo. Que está em Apocalipse é Paulo, porque veio e mudou tudo do evangelho. Gente, é absurdo atrás de absurdo. Parecem com cordeiro, mas eles falam como dragão, porque vão contra a palavra de Deus. Vamos ler, terminar de ler aqui, versículos 5 e 7. Claro que esse texto, todo esse texto, até o finalzinho lá, até o versículo 18, tem muito a nos ensinar, certo? Diz assim: pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra. E esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido aguardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. De propósito, deliberadamente, se esquecem e ignoram a palavra. É isso que o texto está nos dizendo. Algumas versões traz deliberadamente. Essa minha aqui traz de propósito. Se esquecem, né? A maioria das versões diz assim, que deliberadamente eles se esquecem. Certo? A minha já traz deliberadamente, aliás, de propósito, eles ignoram a palavra.
Veja que eles não se esquecem de fatos, mas ignoram a palavra. Eles se esquecem deliberadamente. Muitos deles têm conhecimento teológico de sobra, mas em vez de mudarem suas vidas para obedecer a palavra, com os seus conhecimentos, com aquilo que eles aprenderam, com aquilo que eles estudaram, não, eles mudam a palavra para continuar com suas vidas desregradas. Então são pessoas que deliberadamente, né, ignoram, se esquecem que a palavra... O que é que eles se esquecem? Eles esquecem de que a palavra de Deus, que fez o céu e a terra, é a mesma palavra que destruiu o mundo antigo. É o que diz em versículo 7. E diz também que os céus e a terra que agora existem estão preservados para a destruição. E não somente os céus e a terra, mas também os homens ímpios. Essa mesma palavra que fez os céus e a terra, que destruiu o mundo antigo, é a mesma palavra que promete um dia destruir esse mundo aqui e os homens ímpios. Aí lá no final, no texto que nós vamos ler no finalzinho aqui, diz assim, ó. Se todas essas coisas, versículo 11, se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Glória a Deus. Precisamos orar, irmão. Nosso trabalho agora é orar a Deus para que Ele dê mais tempo para que esses ímpios, esses falsos mestres, falsos profetas se arrependam e se voltem para Deus. Que eles parem de chamar a atenção para si mesmo com novidades, principalmente atacando a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é a primeira vez que ela é atacada. Desde o início dos tempos que ela é atacada, mas nunca ela foi vencida. Deus é quem está preservando sua palavra. Então, que eles possam mudar, que Deus possa iluminar a mente deles, para eles saírem dessa enquanto é tempo. E nós, o texto disse, vamos continuar apressando a vinda do Senhor. Como? Pregando o Evangelho, mostrando a verdade para outros, para que assim também eles venham para os caminhos do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima.